guess I should've won. I'm gonna be forever. I'm never going down in flames. I'm hardly ever sober. Fala, torcedor rubro-negro. Você não quer perder nenhuma notícias do Mengão em primeira mão? Já se inscreva no canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do Flamengo. E aqui você fica sempre atualizado no Flamengo. Do término em 2020 à chance de volta em 2023, veja detalhes da relação entre Flamengo e Jesus. O casamento entre Jorge Jesus e Flamengo teve fim em julho de 2020. E, desde então, a relação é marcada por recaídas, com trocas de mensagens e encontros presenciais, mas, até agora, o casamento não foi reatado. Assim como ocorreu em outras ocasiões ao longo dos últimos 3 anos, atualmente o Mister é o principal alvo da diretoria para tentar encerrar um momento de turbulência. Da saída em 2020 a mais uma tentativa de volta em 2023, foram diversas idas e vindas na relação entre Flamengo e Jorge Jesus. O GE conta essa história, desde a despedida em meio à pandemia até a atual tentativa do clube de contratar o treinador. E aí, torcedor, está gostando? Já deixa seu like nesse vídeo, pois é muito importante que você não perca notícias do Mengão que postamos por aqui. Obrigado. Continuando. Saída do Flamengo. Com mais títulos, 5, do que derrotas, 4. O casamento entre Flamengo e Jorge Jesus estava perfeito em junho de 2020, quando o treinador renovou seu contrato com o clube. Ainda assim, havia no ar a ameaça do Benfica. Em julho, o então presidente do clube português, Luís Felipe Vieira, fretou um jatinho e desembarcou no Rio de Janeiro para tirar Jorge Jesus do Flamengo. No dia 17, pouco mais de um mês após renovar o vínculo, o treinador comunicou à diretoria rubro-negra que iria aceitar a proposta do Benfica e deixou o Brasil junto com os 6 integrantes da sua comissão técnica. A saída logo depois da renovação nunca foi bem aceita pela diretoria rubro-negra, sobretudo pelo presidente Rodolfo Landim, que se sentiu traído. Com a maneira que ele saiu, obviamente que sim. Ele tinha se comprometido, não só comigo, mas com todo o grupo, jogadores e comissão técnica, a permanecer aqui até ao menos o final da temporada de 2020. Ao renovar o contrato e depois sair repentinamente, atrapalhou todo o trabalho de preparação para a temporada pós-paralisação pela Covid e eventual adaptação de um novo técnico que contrataríamos para o lugar dele, se soubéssemos que não iria ficar, disse Landim. Jantar com Jesus e escolha por Paulo Sousa. Em dezembro de 2021, o Flamengo estava sem técnico após a saída de Renato Gaúcho. A diretoria definiu Jorge Jesus como alvo. O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel embarcaram para a Europa para iniciar a negociação. À época, sob o comando do Mister, o Benfica vivia a fase turbulenta. No dia 21 de dezembro de 2021, os dirigentes jantaram com Jesus, que manifestou interesse em retornar ao Flamengo e autorizou o clube carioca a negociar com o Benfica a liberação. Em coletiva no dia 22, João de Deus, auxiliar e braço direito do treinador, confirmou o encontro do treinador com Braz Spindel, mas afirmou que ele não retornaria ao Brasil. No mesmo dia, o Benfica divulgou uma nota oficial negando qualquer acordo de liberação de Jorge Jesus para o Flamengo e destacou que a vontade do português era a permanência no Benfica. Dia 24, Braz e Spindel assistiram a Porto X Benfica em camarote no Estádio do Dragão. A falta de convicção de Jesus incomodou os dirigentes, que escolheram Paulo Sousa como novo treinador. O primeiro encontro aconteceu dia 19 de dezembro, mas o treinador compreendia a espera por Jorge Jesus. A derrota para o Porto por 3-0 poderia ter facilitado, porém Jesus se recolheu e não deu garantias a Braz e Spindel, que assinaram o contrato com Sousa na noite de Natal. No dia 28, o Benfica anunciou a saída de Jorge Jesus. Mas era tarde demais para o acerto com o Flamengo. Então, já no dia 31, o português ganhou força para assumir o Fenerbahçe. Mas a negociação não deu certo e a relação só foi concretizada no meio de 2022. Atritos na relação com o Flamengo.
Sem contrato, Jorge Jesus fez uma viagem turística ao Rio de Janeiro em abril de 2022 para curtir o carnaval, que estava marcado para maio. O treinador desembarcou no dia 27 de abril. O noticiário da época repercutiu um prazo do míster para que o Flamengo tentasse a sua contratação. A situação não foi bem vista pelos dirigentes rubro-negros, visto que o Flamengo tinha Paulo Sousa no comando. Internamente, a atitude de Jorge Jesus foi interpretada como um desrespeito ao compatriota. No dia 8 de maio, o Flamengo perdeu para o Botafogo e foi a primeira, e única, vez que Paulo Sousa falou sobre o episódio com Jesus. O então treinador rubro-negro desejou paz para a vida de Jorge. Eu só peço a Deus que abençoe a ele e a sua família. E que ele, muito sinceramente, tenha saúde, paz, sobretudo consigo mesmo. E sucesso, desabafou Paulo Sousa. Desencontro, Jesus aceita Fener e Paulo Sousa é demitido logo depois. Dia 31 de maio, Jesus desembarcou na Turquia para iniciar a sua passagem no Fenerbahçe. Pouco mais de uma semana depois, no dia 9 de junho, Paulo Sousa foi desligado do comando do Flamengo. Dorival Júnior assumiu e começou a trajetória que levou o rubro-negro aos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Retorno próximo? Em abril de 2023, o Flamengo vive mais uma vez fase turbulenta. Derrotas no Carioca, na Recopa, na Supercopa e no Mundial custaram o emprego de Vitor Pereira. Em fim de temporada com o Fenerbahçe, Jorge Jesus manifestou o interesse de cumprir o contrato com o time turco, mas externou o desejo de retornar ao Flamengo assim que terminar o compromisso na Europa. O rubro-negro, por sua vez, ainda avalia se vai esperar ou não o treinador. Landim e Braz deixaram para trás os atritos e cogitam aguardá-lo, mas tabela e resultados do time nos próximos 3 jogos podem mudar o panorama. Na última quarta, dia 12, um áudio de Jesus foi vazado, no qual o português detalhou uma parte da conversa com Braz para o retorno ao Flamengo. O treinador confirma o pedido para o clube aguardar até o fim de maio, mas afirma não ter falado de questão financeira com os rubro-negros. E aí, torcedor flamenguista, deixa sua opinião no comentário abaixo, pois é muito importante sua opinião.